Sei. Nós vai para a mesa. Tá. Tem lá aberto na seção de instalação de unidade de caldeira na calda da comarca de Terra Boa. Convido para compor a mesa. Prefeito Elcio Garcia. Prefeito da Câmara aqui, Duratânia. Promotor de Justiça Honorino Tremé. Presidente da Ordem dos Advogados Francisco. Meu pai, desembargador Oswaldo Píndola. Desembargador Eros, presidente de associação. De honra, está na discussão, composta a mesa, convido os presidentes aqui, de pé, vocês nos
senhor desembargador Hélio Gradossi, digníssimo vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Pequenas Causas do Estado do Paraná, meu pai, desembargador prefeito municipal de Terra Boa, excelentíssimo senhor Bento Furacani, presidente da Câmara dos Vereadores, excelentíssimo senhor juiz de direito, membro do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, excelentíssimo senhor promotor de justiça dessa comarca, e mais autoridade da TV, sou grata a Deus por participar, como integrante do Poder Judiciário deste Estado, da instalação em Terra Boa de mais um juizado de pequenas causas. A justiça, historicamente, foi se distanciando das comarcas, das camadas mais populares da sociedade, por fatores inúmeros ligados à excessiva formalidade do sistema inverso e a fatores econômicos que chegaram a torná-la inacessível à grande massa da população brasileira, acrescentando-se a isso as dificuldades materiais do próprio judiciário, com insuficiente número de juízes, extraordinária carga de trabalho, falta de auxiliares habilitados e de toda a sorte de meios capazes de aparelhá-los adequadamente à prestação jurisdicional para todos. No entanto, a constatação desta realidade e o interesse na busca da justiça para todos sensibilizou o Poder Judiciário do Paraná que, em 1983, na gestão do eminente desembargador Alceu Conceição Machado, implantou pioneiramente os primeiros juizados de pequenas causas, sediado em Curitiba. Tão importante esse pioneirismo paranaense, que no processo constitucional de 1988, os legisladores inseriram no texto da Carta Magna, em seu artigo 98, inciso 1º, a previsão da criação de tribunais especiais, visando aproximar a justiça do povo pela informalidade e agilização do processo. A instalação do Juizado Especial de Pequenas Causas, no dia de hoje, nesta comarca, para mim, além de gratificante, é profundamente relevante e extremamente sugestiva. Relevante porque se dá em função de um fato que traz como consequências imediatas a agilização da justiça e a perspectiva de rápida aplicação do direito às causas que no seu foro vão chegar para desígnio e dirimência. Sugestiva porque me permite o encontro com a cúpula do Poder Judiciário, aqui materializado na pessoa do eminente desembargador Hélio Gradossi, vice-presidente do Tribunal de Justiça deste Estado, presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, e do Dr. Wilson Raitani, juiz de direito, membro do Conselho de Supervisão dos Juizados de Pequenas Causas, bem como o reencontro com as autoridades e a sociedade em um pedaço de chão do Paraná, marcado pelo vigor de seus primitivos moradores e exaltados pelo labor das famílias que aqui se juntaram para, irmanados, construir um progresso comum. Patrimônio separado dos municípios de Cianorte e de Jussara, cujos fundamentos foram lançados pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Terra Boa foi elevada à categoria de município pela Lei Estadual 2.411, de 31 de julho de 1955. E desde a sua instalação, em novembro daquele ano, vem crescendo de forma pujante, tal qual a pujança de seu solo, onde nasceu a própria denominação Terra Boa. Hoje, recebe seu juizado especial de pequenas causas. Na verdade, não existem causas pequenas ou grandes quando para elas se busca a prestação jurisdicional. Isso porque o valor intrínseco das questões transcende o seu conteúdo econômico ou pecuniário. Por isso, os julgados, qualquer que seja o órgão ou a instância que os prolate, devem refletir o sentimento da justiça que vem agitá-los.
A justiça é o princípio basilar da vida, da sociedade, e realizá-la constitui a sua missão mais elevada. Terra Boa passa a contar, a partir de hoje, com o Juizado Especial de Pequenas Causas. A justiça passa a ser, em Terra Boa, mais um canal de aplicação. Oxalá, também aqui, as decisões que dele emanem não possam ser turbadas pela dependência a ideais subalternos ou a interesses menores. Vivemos num tempo em que a exigência maior é a de que, em todas as instâncias, a justiça possa ser justa. E quanto mais próxima do povo, maiores as possibilidades da correta aplicação. Nessa oportunidade, é indispensável destacar e agradecer a todos aqueles que, de um modo ou de outro, contribuíram para a construção deste evento. A todos os presentes, os nossos agradecimentos precisamente a essa atividade, e em especial ao desembargador Eros Gradowski, figura ímpar da magistratura paranaense, que nacionalmente sempre se destacou pela sua invulgar inteligência. Ao Dr. Wilson Raitani, meu pai Paulo, minha mãe Tereza, aos colegas de comarcas vizinhas, demais autoridades e ao povo de Terra Boa e Distrito de Malu. Como juiz de direito, aqui exercitando minha jurisdição, em meu nome pessoal, parabenizo a comarca de Terra Boa e me congratulo com seus habitantes pela instalação do juizado que hoje se consolida. Que os seus integrantes e aqueles que dele precisarem sejam iluminados pelo sol da justiça, marco sinalador de uma sociedade mais justa, mais humana e, por isso, mais feliz. Muito obrigada. Vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, excelentíssima doutora Maria Lúcia Pinto, juíza de Direito dessa comarca, excelentíssimo doutor Wilson Raitani, meritíssimo juiz, secretário estadual do Juizado Especial de Pequenas Causas, excelentíssimo doutor Osvaldo Espíndola, eminente desembargador do nosso Estado, excelentíssimo senhor Elcio Garcia Segura, prefeito municipal, representando o Poder Executivo local, excelentíssimo senhor Kensuke Muratani, presidente da Câmara dos Vereadores local, representando o Poder Legislativo local, colegas do Ministério Público presentes, juízes da região também que nos honram com a presença nesse ato, Dr. Silas Gabriel, digníssimo delegado de Polícia e da Seguridade, eventuais da Justiça, especialmente a senhorita Eliane, que será a secretária deste juizado de hoje no Estado, demais eventuais, advogados aqui presentes, principalmente Dr. Paulo, doutora Sandra, Dr. Eduardo, Dr. Eudo, que seremos árbitros e conciliadores deste juizado. Senhoras, senhores, aqui presentes, tenho a honra e a grata satisfação de estar participando hoje da instalação nessa comarca do Juizado Especial de Pequenas Causas. Grata satisfação, porque a partir de hoje, o Poder Judiciário, a Justiça, estão mais próximos do povo. O acesso à Justiça será mais facilitado a todos os cidadãos, mas principalmente daquele cidadão pobre, que se vê muitas vezes envolto
a grandes causas para ele, mas de pequena expressão econômica, e se vê impossibilitado por absoluta inexistência de meios de postular a proteção jurídica dos seus direitos. A nossa Carta Magna já prevê, além de inúmeros outros dispositivos, de que todo cidadão deve ser tratado igualmente perante a lei. Além disso, também garante que toda lesão ou ameaça de direito não poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. No entanto, todos nós sabemos de aquele cidadão pobre, boia fria, assalariado, com poucos recursos financeiros, não tem condições de contratar um advogado e ingressar em juízo para defender seus direitos. Então, esse cidadão normalmente procura o promotor de justiça, que já assoberbado de atividade, muitas vezes não consegue atender a todos, por priorizar seu atendimento público aos direitos homogêneos, coletivos, individuais, indisponíveis e difusos. Então, eu vejo com tristeza essas pessoas, muitas vezes, retornarem frustradas com sua expectativa de proteção dos seus direitos e tem que se conformar com aquela situação por não ter recursos. Em 1984, o legislador, já conhecedor dessa situação, que todos nós sabemos que a grande maioria do povo brasileiro é pobre e não tem recursos, com o advento dessa lei, em 1984, a Lei 7.244, foi criado o Juizado Especial de Pequenas Causas em todo o Brasil, ou pelo menos foi prevista a sua criação, deixando a cargo dos tribunais de cada estado a sua concretização. A Constituição de 88 reiterou isso, foi consagrado também na Constituição. E o Tribunal do Estado do Paraná, paulatinamente, vem instalando em todas as suas comarcas esse juizado. Nos alegra saber que faltam apenas 4 comarcas para ser instalado esse juizado. Com essa previsão legislativa e com essa instalação hoje, se torna realidade em nossa comarca, esse juizado, possibilita a todos esses que estavam excluídos do poder, da sua proteção, da sua tutela jurídica, possibilita que possam reivindicar, possam defender seus direitos com rapidez, sem custas e com eficiência. Porque aqueles processos tradicionais, formalísticos, previstos e conhecidos de todos, e até muitas vezes injustamente criticados pela morosidade da justiça, esses processos passarão a fazer parte apenas das causas de maior expressão econômica. Nas grandes causas de pequeno valor econômico, passarão a ser tratados e a ser julgados e decididos nesse juizado especial de pequenas causas, com muito maior facilidade. E isso tenho certeza que o benefício não será para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, será para todos, para toda a população, pois isso se reverterá em benefício, a harmonia entre as pessoas, a paz social. Esse benefício nos gratifica, e eu quero aproveitar, para ser breve, em nome do Ministério Público, agradecer ao Tribunal de Justiça por esse presente que concede à nossa comarca, na pessoa do Dr. Hércio Cadócio, que sempre lutou pela justiça em nosso Estado. Por muitos anos como promotor de justiça, lutador de todos nesses vivos campos do Estado do Paraná, depois como procurador de justiça e agora como eminente desembargador. Então, em nome do Ministério Público, eu agradeço esse presente. E ao
Juizado Especial de Pequenas Causas, quero desejar muito sucesso, que produza muitos frutos a todo esse povo, que é a razão da existência do Estado, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Ministério Público. Em seguida, conceda a palavra ao Ministro Prefeito Municipal de Terra Boa, senhor Elcio Garcia Segura. Excelentíssimo senhor Elcio Nascimento da Costa, excelentíssimo vice-presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Conselho de Supervisão do Juizado Especial das Pequenas Causas. Excelentíssima senhora Maria Lúcia Paula Espínola, excelentíssima juíza, excelentíssimo senhor Honorino Danelli, muito representando o Ministério Público da nossa cidade. Excelentíssimo senhor Oswaldo Espínola, excelentíssimo desembargador de Justiça do Paraná. Excelentíssimo senhor Kensuke Piratani, presidente da Câmara de Vereadores de Terra Boa, promotores, juízes, vereadores, serventuários da Justiça, senhoras e senhores. O presente momento culmina num ato de grande importância para todos nós, pois nesse instante congregamos os três poderes: judiciário, legislativo e executivo, representantes efetivos do povo, na conduta do Estado democrático, destinado a assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade e o bem-estar, a igualdade de todos, acima de tudo, a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e não preconceituosa. Hoje, o município de Terra Boa orgulha-se de compartilhar com o Poder Judiciário a implantação do Juizado Especial de Pequenas Causas, como estabelece o artigo 98 da Constituição Federal, cuja criação do mesmo visa tão somente a conciliação, o julgamento e a execução de causas civis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, permitindo assim a agilidade e a desburocratização do Ministério Público. Parabenizamos na oportunidade o Poder Judiciário, aqui representado pelos senhores desembargadores, juízes, senhores promotores, cartorários, oficiais de justiça, funcionários e a Ordem dos Advogados do Brasil. Especialmente, reiteramos que, junto ao fórum desta comarca, terão suas questões mais rapidamente solucionadas, dentro dos princípios que estabelece a lei. Que Deus nos abençoe, concedendo-nos sabedoria para que juntos possamos fazer valer a verdadeira democracia fundada na harmonia social comprometida com todos os cidadãos. Em especial, agradecemos ao desembargador Hélio Gadowski por estar aqui conosco hoje, e para nós, senhor desembargador, é um prazer enorme compartilhar aqui com a desembargadora, com a juíza, a doutora Maria Lúcia, essa alegria que temos aqui, esse juizado especial de pequenas causas, endossando as palavras do nosso promotor de justiça. Terra Boa é uma cidade, desembargador, onde a sua população é uma população pobre. Realmente se faz necessário esse tribunal. Nós hoje
ainda conversando com o Eduardo Espino, falávamos do número de boias-frias que aqui ainda tem. Nós calculamos por volta de 6 a 7 mil boias-frias que nós possuímos no nosso município. E essas pessoas, tanto como as outras, poderão ter os seus problemas solucionados com maior rapidez. Muito obrigado a todos que estão presentes. É a honra de anunciar a palavra e dela ao senhor Suki Brandani, o digno presidente da Câmara de Vereadores do município de Comando. Nascimento Velador, o indigno vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, excelentíssima doutora Maria Lúcia de Costa Espíndola, muito digna juíza de direito de nossa comarca, excelentíssimo doutor Honorino Tremeia, muito digno representante do Ministério Público em nossa cidade, eminente desembargador, doutor Oswaldo Espíndola, genitor de nossa muito digna juíza de direito, excelentíssimo doutor Wilson Roberto Gaetani, excelentíssimo juiz de direito e membro do Conselho de Supervisão do Juizado Especial de Pequenas Causas. Senhores juízes, senhores promotores que aqui estiverem presentes, senhores advogados, eventuais da Justiça, meus senhores e minhas senhoras, meu caro prefeito Nelson, em nome do Poder Legislativo de Pernambuco, quero, em curtas e rápidas palavras, doutor desembargador Hélio Gazão, dizer de que é para nós uma grata satisfação em podermos, aqui no dia de hoje, recebermos os membros da mais alta corte da magistratura do Paraná. E dizer também que acompanhamos as preocupações do Poder Judiciário e acompanhamos também através dos noticiários, dos jornais e televisões, desta interiorização do Poder Judiciário do Paraná neste momento. Vimos a instalação também, nesta semana, do Juizado de Pequenas Causas na cidade de Marialva, como também o recentemente na cidade de Engenheiro Beltrão. E é para nós grato saber de que o Judiciário está querendo, está trazendo benefícios à população do interior, que é a população mais carente, mais necessitada. Então, leve, eminente desembargador, aos companheiros do tribunal, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pela instalação desse juizado, não só em Carnaúba, como em todo o estado do Paraná. E a doutora Maria Lúcia, nós, do Poder Legislativo de Carnaúba, reconhecemos, queremos dizer de que este também
por um trabalho, uma conquista que Vossa Excelência trouxe em benefícios para a nossa cidade, porque aqui, na instalação desse juizado, nós sabemos que irão eliminar-se a burocracia, irão eliminar-se custos judiciais, irão eliminar-se aquilo que talvez não atenda o anseio da população mais carente. E com isto, a justiça ela será mais ágil, será mais rápida, e o beneficiado será a população mais carente, principalmente a doutora Maria Lúcia, de nosso município. Quero, ao finalizar, dizer de que também nós, do Poder Legislativo de Terra Boa, no entrosamento com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, irmanados no mesmo pensamento, fazer de nosso trabalho frutos que venham gerar em benefício, principalmente, da sociedade terrabuense. Muito obrigado, doutor. Leve um abraço, governador, ao companheiro do Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Agora, juiz presidente desta sessão, ilustre magistrada, com exercício de judicatura nessa comarca, doutora Maria Luísa Espínola, prezado amigo, senador Oswaldo Espínola, que tivemos o privilégio de conviver por muitos anos. A princípio no ar, e depois no inverno. Porque Sua Excelência ainda era uma aeronauta e nós, já então, promotor da comarca de Londrina. Quando ele namorava o judiciário, e às vezes as aeronaus não queriam cometer inconveniente, e eu namorava a cabine do comando para filar marcante de pilotar, esse piloto amador que comprou a estrada, como um pianista igual que jamais nasceu. Estejamos muito juntos. É um dos dois desembargadores que eu sei hoje, que estão extremamente orgulhosos no caso da sua sofrida atividade judicial. Um deles, por ver alguém da sua estilo a suceder os passos para ficar ele tem e o SIAC, e ele é um prodígio e reprodutor de magistrados, está feliz por ter ao seu lado, nessa ocasião tão significativa para a comarca, sua prefeito municipal, o presidente da Câmara, o Ministério Público, os colegas de magistratura, do Ministério Público, os senhores advogados, excelentíssimos senhoras e senhores. Segundo, pai, muito orgulhoso do seu filho, não está aqui hoje. Não desejasse, mas porque suas limitadas pernas já não lhe permitem percurso tão breve, são tão melhores do que a sua filha, mas ainda assim não permitem a graça de deslocamentos tão longos. Chama-se desembargador Cícero Gradós. Para essa hora, a distância, a sua amada Curitiba,
Ao exapressar, por onde anda esse meu filho, esse palavra de Deus perdido a esse instante? Mas ele sabe, o filho está com a peregrinação, muito próximo a que ele fez uma evangelização que também é muito semelhante ao sacerdócio que ele exerceu durante 52 anos de seu estudo. É aí que eu me volto nesse instante, porque também eu estou caminhando para o caso da minha carreira. Estou chegando ao final dos meus dias de juízo. Dentro de pouco, estarei onde a jovem magistrada desta comarca não poderá estar tão cedo. Estarei no meu Shangri-La, na Ilha do Mel, se Deus quiser, a pescar com algum outro que não um certo ocupante de barco que tive como companheiro eventual de pesca e que na batalha pescava no Rio. Desta vez, cuidarei de levar companheiros mais reais, mais amigos, e ao mesmo tempo que sejam pescadores de verdade, porque outro, essa não pesca coisa minha, é um fracasso como pescador, absoluto. Primeiro, a história do lugar. Eu não posso falar mal dele hoje, desculpa, porque eu sou um respeitado do senhor governador do Estado, que comprou por $1,5 milhão há poucos dias atrás, quando nos cedeu o Poder Judiciário, por intermédio do prédio da Surema, para lá instalarmos a sede da Vara de Execuções Penais e, quiçá, em breve, a sede definitiva do Juizado Especial de Pequenas Causas. Portanto, como respeitado, não posso falar mal daquele que me patrocinou a pena do suborno, comprando a minha alma por $1,5 milhão, que era importante. E a Sanevara havia oferecido ao chefe do Executivo Paranaense para se assenhorear da área, que afinal ele não-la doou. Cala de boca. Sou um guerreiro em repouso. Já não posso atacar aquele que nos agrediu de tal forma violentamente no passado, nos deixou marcas profundas, dores infinitas, e que me provocou. Acordou em mim, promotor de ontem, como que em uma réplica a fazer respostas atrevidas e às vezes até mal criadas, naquele regime de vapt-vupt, que só vive Tom e Jerry, um desenho animado, de marido e mulher, na verdade da sua eterna guerra conjugal. Descobrir os casais do livro, mas que usar aqueles que também trocam sopapos vez ou outra, sim ou é, embora se amem. Mas o amor é entretecido de alternâncias de ódio e chegança. Isso é uma luta histórica e é uma história antiga. Nós oferecemos o sorteio. É aquele filme que nós já vimos, não é? Porque o amor que tivesse que ser um paraíso eterno, permanente, seria amor. Seria uma monotonia chatíssima, na qual os parceiros se saturariam na primeira alcada, na primeira quadra percorrida. É por isso que o amor traz consigo a ideia do antagonismo, traz consigo a sua própria contradição. É Eros, de um lado, o impulso da libido, da vida, e Anteros do outro, da discórdia. E pelo menos Anteros da vida, mas assim é feita a nossa natureza. Dizia no orgulho de dois pais que veem, de alguma forma, na continuação dos filhos, desdobramento do seu sonho. Eu dizia, há poucos dias, numa conversa muito informal, uma premia, na lugar, conversando com um colega nosso, eu vejo a vida como a grande projeção de um sonho. Não sou eu
eu digo, já passaram poetas, épicas. Eu me recordo de uma frase de Unamuno que dizia o seguinte: o homem que cessou a sua capacidade de sonhar não queria jamais nasceu morto. E assim, aqui tem uma sucessão de sonhos. Desgraçadamente para nós, nem sempre bons. Às vezes são pesadelos, tormentos, aflições, angústias, tristezas, dramas. Isso é feito, esse grande mosaico que se chama a condição humana. E diante dessa condição, é claro, a pequenez do nosso mundo e do nosso espírito, somos seres em evolução, nos complicamos muito, nos agredimos muito, até amando nos complicamos, os nossos interesses, nós os reduzimos à condição dos interesses mais respeitados do mundo. O nosso direito é sempre superior ao direito do nosso protagonista. A nossa limitada via de entendimento, a disputa do que é meu e do que é teu, nem sempre chega ao denominador comum e percebermos que não somos donos de nada e tudo deve ser de todos. A condição da sociedade ainda não é exatamente aquela condição aristotélica de um mundo de paz, tranquilidade, compreensão e fraternidade, que renuncia. Mas a medida, talvez um pouco cínica, do homem lupus, o homem que é louco, o próprio homem. Entredevoramos-nos, esquecemos por vezes, e ao gastarmos as nossas mandíbulas contra os nossos adversários, em nada estamos fortificando a nossa condição de chamados superiores. Mas, de alguma forma, a sociedade precisa ser organizada, precisa conviver, precisa tentar progredir, tentar distribuir melhor os bens de consumo, alimentar os que têm fome, saciar a sede aos que têm sede, distribuir justiça aos que dela reclamam. E eis aí exatamente a tarefa mais difícil, a mais árdua. Pregar a renúncia, pregar a bem-aventurança dos céus, pregar a caridade cristã, não é tarefa difícil, também é que fala. E é esta a parte temporal desse sacerdócio que se reserva ao juízo, embora não sendo deuses, nem sendo criaturas adestradas espiritualmente ao sacerdócio, mas são, querendo ou não, sacerdotes do direito, e que prestaram um dia um voto no seu altar votivo de tênis, de acender as velas votivas em favor dessa deusa abstrata da mitologia grega, que realiza os seus sonhos através de um trinômio a ninguém lesar, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu. Essa tarefa é hercúlea. Só quem a desempenhou pode ter visto um rebucho ou uma aproximação de bosquejo. Que conviva com o juiz no seu dia a dia, e mais do que isso, quem tivesse o cordão de penetrar na calada da noite, na madrugada fria, no interior do gabinete de um juiz, veria que, no fundo, ele é uma solitária criatura que sofre pelos seus semelhantes. Muito mais do que aquela figura corporativa que se quer pedir, o homem preocupado com seus ganhos, seus vencimentos, eles são homens pobres. Não se iludem. São homens que chegam ao fim da vida,
ameaçando ou ganhar, para criar os seus filhos, e às vezes deixar-lhes um pequeno patrimônio, o que sustentarão os seus descendentes. Os juízes, longe de serem aquelas importantes criaturas que todos imaginam que possam ser, são criaturas frágeis, pecaminosas também, não dizendo de Cristo. Eles são homens e mulheres, são famílias, quanto mais famílias dos homens e das mulheres, acometidos pelos mesmos paixões, acometidos pelos mesmos impulsos, pelos mesmos desejos, que a carne humana molda em todos nós. Eu dizia ainda há pouco que, para contrariar uma afirmação que, de certa feita, foi um lugar comum, que os juízes são criaturas diferenciadas, não. Eles são criaturas absolutamente idênticas a qualquer dos mortais e apenas diferenciadas por uma característica anatômica. O juiz é aquela criatura que deve ter uma traqueia e um estômago, consequentemente, mais dilatados que o comum dos homens, porque eles engolem maior quantidade e sacos de maior volume. Então, o juiz tem que ser um homem paciente, um homem que suporta o homem transito e que, sem embargo disso, não perde a calma. Com isso, talvez eu não seja. Talvez proceda aquele remoto que tinha passado pelo meu colega, o regime jubilar, o senador Renato Pedroso, ao me perguntar, quando é que você vai sentar? Eu já vai. O juiz do Ministério Público me sinto sempre o juiz de pé. Eu sou um juiz meio excepcional, um juiz meio brinquedo, meio quixote, meio inconformado, meio revoltado. Mas nem por isso, acreditem, meu juiz, sofri as angústias da magistratura, como eu sofri sentidamente no Ministério Público. E chego ao final da minha carreira, com a minha fé intocada. Agradeço a Deus todos os dias o de então ter feito um descrente na justiça. Ainda não cheguei a ser descrente. Tanto tenho visto triunfar injustiças neste país e por orgulho dizer, talvez me decepcionasse da sua possível execuibilidade, mas ao contrário, não. Li, de certa forma, no que era feito, era ainda um estudante, uma obra de Roberto Lima, desejado Roberto Lima, com o título As Prisões, e depois delas, em que ele sustentava o entendimento. E todo promotor de justiça deveria ser nomeado, pelo menos uma vez na vida, diretor de penitenciário, para deixar de ser promotor. Pois bem, eu vivi essa experiência. O promotor é diretor, e num determinado momento fui nomeado diretor de penitenciário. Asseguro-lhes que depois dessa última experiência, eu religotei a minha convicção no Ministério Público, saí mais retemperado. Eu não fui diretor a voz, não fui diretor perseguidor, não. Fui um diretor que procurou dar dimensões extremamente humanas ao nosso sistema penitenciário. Essa é a condição humana. E como juiz, o que nós, juízes, chamados caras pretas, sabe? Você é chamado de uma cara preta, o que nós alimentamos no nosso dia a dia, a nossa preocupação diária, depois de debulharmos, alfarrarmos, peregrinar, ou fastidiosos, achando bibliotecas, lemos o capitão, em pé, Kelsen, estudaram os autores nacionais,
furarmos a chatura do monte muito grande, rebuscar o monte, todos os tempos, de penetrarmos na aridez da doutrina profunda, e o terrorista, o caminhante, o leis, o que nos acorda no íntimo, no fundo dos nossos dias, como a proporção que desejaríamos diante de nós, para que a população a quem atendemos e a quem servimos nos desse algum crédito. É simples. Nós gostaríamos de, em sendo legisladores, reformar radicalmente toda a estrutura processual, todo o direito vigente, para que a nossa justiça fosse mais rápida, fosse mais humana, fosse mais séria e menos complicada. E não houvesse tantos recursos como se os criou nesse país. Eu relembro agora a matéria do nosso trato diário, que quando os advogados são hábeis, as lutas em uma pendência se eternizam por anos e até por séculos. Há pouco tempo, ele estava na presidência, respondendo pela presidência do tribunal. Despachei uma liminar, concedi uma liminar, para o caso infantil. Concedi a liminar. No dia imediato, a parte dessa que estava nos Estados Unidos, propôs um mandado de segurança contra a minha liminar. E já então eu era um atuador, e já não podia despachar. E o meu subsídio legal, eu estava exposto de guerra, assinado o exército, ele, na definitivamente, concedeu o liminar. E aí, agora, quem havia concedido a liminar? Impetrou a medida heróica cautelar inominada, para que se não restabelecesse o estado quo, etc. E a partir dessa, agravou como despacho pelo texto. E em seguida, um novo mandado de segurança para emprestar efeito suspensivo ao agravo inédito nos anais da mais possível dentro desse nosso carrascal de leis processuais. Assim, digo isso, o juiz é uma espécie assim de chefe de safari. Ele põe na selva africana, afastando a sede e os espinhos para encontrar afinal a luz. É uma desgraça. Para se conseguir efeito suspensivo, um agravo experimental, não um agravo experimental, um agravo instrumento. Criou-se o peso, a doutrina brasileira do efeito suspensivo através do mandato de segurança. Coisa de louco. Teria sido muito mais fácil se esse iluminado do Congresso Nacional tivesse adotado o sistema italiano, dar ao juiz a condição de recebimento e efeitos do agravo, ora com efeito suspensivo, ora com efeito definitivo. Mas não tem que ligar nada disso, o que está havendo agora, nesta revisãozinha constitucional, que é uma revisão disparada. Ele não mata, não sabe. Difícil a coisa chegar ao fim. Mas não é tão melhor que o executivo. O executivo também se deve agora uma medida provisória com assessores ilustres, assessores jurídicos ilustres, e propõe um juízo maior, e depois tem que culpar o Supremo Tribunal Federal pela interpretação. Não podia ser diferente. Cria-se uma crise de poderes do Estado em função e sufrágio e homenagem ao FDAPA, do já chamado saudoso Stanislau Pereira, festival de crise que assola esse país, porque instalou-se na República um verdadeiro bestialógico de dimensões incomensuráveis. Uma coisa que antigamente era respeitada, cultuada, que se chamava a massa cinzenta, parece que foi substituída por uma outra massa, por a massa rosada e não muito agradável de odor.
deve estar premiando algumas cabeças premiadas em Brasília. E assim, quando se censura o judiciário, esquece-se de fazer uma necessária ressalva de que o juiz não cria as leis, ele as aplica. Ele tenta interpretá-las na melhor esforço que se possa ter para conciliar o cumprimento. Mas, sem embargo disso, é claro, ela deriva de uma estrutura normativa complicada, além do mais cara, dispendiosa, custas, porque o nosso servidor de justiça não é remunerado pelos corpos de Estado, mas é remunerado pelo viver. Ele tem empregados, ele tem computadores, ele tem máquinas elétricas operar, etc. Ele tem que cobrar pelos seus serviços. E é claro, isso acresce todas as partes, com os econômicos, para que as pessoas possam reclamar a justiça. O que é pior? Ninguém pode defender-se a si mesmo de uma imputação, seja na civil ou criminal, em juízo, sem ser através de um procurador judicial, isto é, através da procuração. E aí entra um outro pequeno detalhe, que se chama de honorários advogados. E no final, esse direito será muito caro, na medida em que, pela habilidade maior do advogado, ali protrair vai evidente no espaço à frente. Ora, dentro desse estado de coisas, o que o juiz sonha, o que o juiz, que somos todos nós, deseja, é que sejam colocados ao acesso instrumentos mais simples, mais rápidos, menos onerosos e menos formais, para que a justiça penal se concretize de caso a caso. Essa é a ideia vetora dos chamados juizados especiais de pequenas causas. E graças a Deus, em boa hora, pudemos estar lá no Paraná, e mais ou menos pioneiro, fomos precedidos pelo Rio Grande do Sul, muito pouco, mas dentro do Estado se deu uma estrutura bem mais orientada para o funcionamento desses organismos, que agora tem como norte e paradigma vetor, primeiro, a celeridade das decisões, a informalidade das decisões, a não sacramentalidade dos seus procedimentos e a gratuidade para as partes que procuram. Isto levou a uma solução que é o Homem de Colombo. O Homem de Colombo já existia na Inglaterra 500 anos atrás, mas que nós chegamos a descobrir mais recentemente e com êxito operacional para chegarmos ao limite atual, senhor prefeito, senhor presidente da Câmara, de possibilidade de conciliação em mais de 94% dos casos. Em mais de 94% dos casos, nós logramos compor as partes, per amore, per concórdia, por conciliação. E assim, terminar uma vida fatal. E de outra feita, poderia se arrastar por anos, aplicando aquele paradigma, que é da sabedoria particular do povo, imemorialmente, e que mais vale um precário acordo do que uma bela demanda. Às vezes as coisas se conciliam de tal forma que a melhor solução para o litígio está em as partes renunciarem de parcela do que entendem ser o seu direito e se harmonizarem conforme-se à repartição da reparação dos seus havidos. Isso tem uma função social particularmente importante. As chamadas pequenas causas não são, como tal, aquelas de pouca ou elementar significação para os respectivos titulares. Não. Aqui não se aplica o princípio do superjus, e ao contrário, o que pode ocorrer é que, na demanda limitada em efeitos econômicos comparativos, efeitos financeiros comparativos, se põe em envolvimento, às vezes, o patrimônio único de um homem.
aquele instrumento do seu trabalho ou aquele rendimento seria essencial para a sua manutenção e a da sua família, por um considerável período de tempo. Esse tipo de demandas é exatamente aquele que se pretende resolver no juizado de penas causas. Quando não, pela conciliação, pelo menos através do arbitramento. E esse tem sido obtido em quase todos os casos. Mais do que isso, dentro em breve, senhor prefeito, senhor presidente da Câmara, autoridades, meus prezados amigos, dentro em breve, teremos a felicidade de criar outro tipo de juizados especiais, e essa comarca terá um dia. Serão os juizados especiais de infrações penais de menor poder ofensivo. Isto é o juizado de pequenas causas criminais, que vai aliviar a justiça penal de uma carga enorme de entulhos que a embaraçam e, ao mesmo tempo, vai possibilitar a aplicação de uma resposta penal rápida àquelas infrações menores, aquilo que o mestre Calamandrei chamava de delitos amigos, os delitos pequenos, que não devem ser esquecidos, que representam infrações, ou código de conduta humana desejável, mas que é assim mesmo, custam para a sua solução tanto tempo quanto das graves infrações. São aquelas infrações de mínimas, contravenções penais, algumas, não todas, porque algumas contravenções são de tal gravidade, já se cogita em converter em crimes. Por exemplo, embriaguez ao volante. Atualmente, uma contravenção, cuida-se de, na reforma do Código Penal, definir uma tal conduta como crime. Outras infrações, todavia, são de menor modo, e algumas de escassa significação. Entre essas, eu vou aqui simplificar com exemplos alardeados, não são exaustivos da competência que se pretende atribuir a esses juizados, mas que dão uma ideia de como podem ser resolvidos. Imagine o seguinte: nesta cidade, onde todos os casais se dão muito bem, há uma paz social reconhecida, a terra é boa, a água é boa, o clima é bom, o povo é bom, sei lá, a vinda de um elemento estranho, uma sogra possível, ou sei lá o que, para o convívio do casal, causou um descompasso do relacionamento do casal. Às vezes um pouco estranho, né? A dificuldade econômica, é uma pedra no caminho, às vezes uma atitude mal interpretada da mulher em relação ao marido, quando há um sorriso que ela transmitiu ao vizinho, não é? Um sussurro bonito no muro do vizinho. Eu contei a piada esse dia, não é delicado, mas me permito repetir. O juro é aquela vegetal sem gosto, tem sabor, tem cheiro, tem odor, sim, mas quando plantado, tudo é. E a frutificar do outro lado, vizinho não vai contra. O que acontece também com a mulher vizinha, fica meio perto da cerca, mais. E às vezes são as incompreensões do casal, porque vai ver que não era isso. O marido, naquele momento, estava procurando ser vendido, sua vizinha, passando sobre o muro, alguma peça de roupa que caía no passado, não é? Sim, delicada, mas foi mais mal interpretada. E aí começa aquela guerrinha cultural, como nós conhecemos. Um sorriso, troca gentil, de amizade, camaradagem. E a consequência disso vem, num primeiro episódio, uma troca de palavras mais ou menos ásperas e tal. Você é isso, é aquilo. É você que é, tal, sou pela sua mãe, aí não, então o negócio da mãe. Aí, não é? Quando você diz à mulher que ela é a imagem da mãe, ela vira bicho.
porque sabe da imagem que você faz da mãe dela. E aí as coisas se entornam, e às vezes, raras, não vai acontecer aqui, claro, mas ocorre em outros lugares, saúde, lugares criativos, animalesca, né? Às vezes acontece uma troca de sofá, reuniões, aquela coisa, né? Troca de desafiados, pisa, avançados. Às vezes não se sabe bem por quê. Um dos contendores humanos resulta com aquela condecoração do olho roxo. Quando se trata da mulher, o quarto mais fraco, o outro tipo, se trata da mais fraca, sei que de vez em quando aparece a mulher perante o juiz, promotor do combate. Ele estava todo polêmico, causa esse olho roxo, um bandido, ele tem que ser enforcado em praça pública, porque aí o mínimo que se imagina é uma eletrocução ou enforcamento em praça pública. No dia seguinte, claro, vamos converter nada, senhora procure, vamos procurar o delegado de polícia, vai o delegado de polícia, o delegado espera dar uma requisição para exame de corporais, vai ela procurar o gabinete médico legal, o médico local, o diagnóstico daquele edema infradérmico, não é? Hipóxio, não é? Na zona orbital direita ou supraciliar esquerdo, e lá vai o diabo, o inquérito policial, recorrer sua triste sobre esse caminho. Se as declarações, você é vizinha, a outra vizinha do outro lado, e BBB, e o negócio vai crescendo, tá? Até que a gente dá isso, o doutor promotor recebe aquela maçaroca e não tem alternativa. Pois o quê? Decisões doutorais, deliberação penal pública. Não tem nada, tem que denunciar mesmo. Se não denunciar, o juiz, vou mandar lá para o procurador, artigo 29 do Código Processo Penal, e o procurador tem que denunciar, ou designar outro promotor para denunciar. É aquela porcaria. E lá vai o promotor denunciando, e basicamente estão perante o juiz, e marca, se manda citar, marca a audiência, tá, e aí vem a mulherzinha, a vítima, com toda a cantura de erva perdida com saída do paraíso. Você não. Isso tudo está aí na denúncia. Este olho roxo aqui, uma queda, eu caí de escada. É que ela, depois desses episódios, já esqueceu do justo, caiu na sua ordem. Passou uma coisa meio comida, com maritinho, na sua alforga, não é? Estava muito frio, uma garrafinha do outro e tal. E dia seguinte, perdão. Então veio o pedido de desistência da ação penal. E pronto, desistir, podia até o fim. E a doutora juíza tem que apurar até o fim, marcar audiência, no limite inquirir perito, até porque teria uma decisão final do diabo da equipose violácea na região infraorbital esquerda. A coisa tem que ficar desta forma. Assim anda os cânones da nossa vida. Muito bem. Nós estamos dando agora esse mesmo quadro para a competência do juizado especial, infrações penais e menor potencial ofensivo. Qual seria a solução? Fácil. Vamos chamar o marido. Não tem isso. Agora já. O que o senhor deu uns 10 euros? Porque ela está bem, vai ter. Não, deu ou não deu? Deu. O senhor concorda em passar um dia atendendo as crianças acidentadas do grupo escolar local? Concorda? Regime de transação, informação imediata, o cidadão passa por tempo, durante uma semana vai atender a criancinha lá no lugar. Depois disso, criou um outro motivo para não disparar acidentalmente o olho da mulher,
ou pelo menos cuidará de colher o chuchu quando esse estiver no ponto, numa ocasião mais oportuna. Espera a mulher entrar, pelo menos, não é? Vai fazer a plantação. Esse é o compromisso final que nós, no Tribunal de Justiça, pudermos subir em breve. Teremos condições de operacionalizar os juizados especiais na natureza criminal. E até lá, estaremos concorrendo, não com discurso fácil, mas com atos concretos, para que a justiça possa caminhar mais séria, que é uma aspiração universal. Mas que nós no Brasil, penosamente, com as limitações de verbas muito drásticas, muito sérias, estamos tentando cumprir. E aonde haja, porventura, a dificuldade, mas nos jornais de trabalho, eu tenho feito um apelo, principalmente para os meus prefeitos, segmento representativo da comunidade, nos facilitem o local, nos facilitem os meios materiais, e o Poder Judiciário e o Poder Público. A Justiça em pequenas causas pode funcionar em praça pública. Eu ontem dizia que isso é um exagero, a significação pode funcionar até no botiquim, não é isso. Mas, clima que comporta, ela pode funcionar até em praça pública. Mas é desejável que conciliadores e árbitros possam ter um local onde recebam as partes, possam ouvi-las, conciliar, estabelecer a possibilidade de um harmonioso convívio, de uma harmoniosa solução para os seus conflitos. Para isso, é fundamental e importantíssimo que as comunidades acreditem nos juizados de pequenas causas e os prestigiem. Os advogados, sobretudo, que fatalmente irão integrar o corpo de árbitros e conciliadores, precisam saber que a remuneração que lhes vai ser assinalada é apenas simbólica, o prolabore, que representa um agradecimento social, mas que eles vão desempenhar um serviço de alta relevância e significação pública. Aos senhores prefeitos municipais, senhores presidentes de Câmara, a todos que consideram envolvidos no problema, lembrem-se que esse trabalho não é feito para o engrandecimento do Poder Judiciário, mas para a pacificação social de uma comunidade. Medida em que o limite de atendimento desses conflitos for os seus problemas, a intimidade, vão diminuir. E exatamente isso eu estou me interrompendo já, falando demais. E é exatamente por isso que vou encerrar com ele. Creio-me, acredite na justiça, vale a pena acreditar. É ainda o único meio pelo qual o homem civilizado pode esperar alguma espécie de salvação nesse mundo caótico em que nós vivemos, aparentemente confuso, mas onde os únicos valores organizados serão por respeito a esses dados culturais que herdamos, a nossa tradição cristã, e onde possamos dirigir-nos em valores do justo, de forma que o direito de cada um não vá ao limite de alcançar e arranhar o direito do próximo. Eu quero agradecer muito especialmente ao prestigiamento que nos confere as presenças das autoridades que nos honram com sua presença, a do colega Oswaldo Spínola, a quem vejo aqui com uma alegria enorme, porque me recordo, que eu fui moço, mas eu sempre tinha cabelo escuro, e eu ainda tinha cabelo. E eu tinha filhos.
doutrina saudosa, inclusive, de 1950, por aí, aqueles tempos heróicos, de uma aviação heróica, ainda da Real Aerolíneas, da Aerolíneas do Brasil, né? da velha Vale e das companhias pioneiras dos nossos transportes aéreos. Eu quero agradecer a presença de todos os senhores, aos munícipes e comarquianos de Terra Boa e desejar-lhes a todos que possam ter o maior êxito no funcionamento do Estado de pequenas causas. A todos, muito obrigado. Deliberaram encerrar essa sessão. E convido os presentes. Não prevê para a Câmara informar que tem nomes, algumas placas, adesivos, para que entregue informativo. Senhores presidentes, marcando então este ato, nós passamos para o agradecimento uma placa do município. Olha aqui a eternidade mais. Placa tem a seguinte inscrição: feliz o homem, preserva a sabedoria, que ensina na prática da justiça, caminha atrás dela, seguindo-lhe as regras, e permanecem em suas vidas. Na data de hoje, estação do Sol, 14, 22, 23. Obrigado pela visita ao nosso município, ao nosso Garcia Segura, prefeito municipal, Terra Boa, 30 de março de 1974. Eu agradeço, senhor prefeito, essa decisão. Muito obrigado. Da mesma forma, nós passamos uma placa para a nossa juíza, que muito tem feito e tem contribuído para o nosso trabalho. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos, ela os prossegue no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida, aqueles que velam para encontrá-la, sentirão sua doçura. Sabedoria 4, 12, 13. Obrigado por tudo e em prol do nosso município, nosso mestre Jesus. Também passamos uma placa no nosso grupo. Muito obrigado. Senhor promotor, toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ele sempre esteve com ele. Ela sempre esteve com ele. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. E Deus abençoe a todos o lugar onde ela entrar. Obrigado pelo seu trabalho, nosso município. Elcio Garcia Segura, prefeito municipal. Novo com essa solenidade por inteiro, encerrada a sessão. Muito obrigado. A todos para o encerramento da placa. Isso. Cidadão por causa pequena não é cidadão menor, nem tem direito menor. É cidadão integral. Depende de vocês agora. Fala, fala, pode concordar.
Desembargador, eu vou proibir a Vai agora, vai. Na frente dos desembargadores e mais. Imagina, o menino tá falando do meu casamento, mas é aqui, eu acho que ele vai fazer a filmagem de graça. Ah, sim, tem mais. Imagina essa filmadora aí. Eu não sou profissional, sou amadora, hoje eu perdi essa entrada. Então, acho que eu vou... Vai direto. E aí, Gina? Cantou? Como que eu vou mudar a luz sem o homem terminar de falar, né? Eu vou ver se ela... Alguém quer mais gel? Deu porrada, todo mundo, inclusive, entregado. Porque ele namora comigo, é bom. Não faço toda agora. É melhor. Agora não fez uma vacina. Ah, só.
Essa aqui é a Cleonilda. Muita cerveja ainda, não sei não tá não, nesse interior, hein? Nós temos muita cerveja, nós somos vizinhos, hein? Aí eu vou pegar e falar. Vai sobrar comida pra jantar, hein? Você não quer que eu rapaz Continua. Nós estamos dando uma tapeada no estômago aqui. Aguentamos. Aguenta, né, doutor? Aguentamos. Como foi dito, inclusive pelo próprio prefeito, pelo senhor desembargador, pelo nosso presidente da Câmara, não quero demais salientar a importância da união existente em nosso município dos três poderes: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Quando os três poderes se irmanam na busca dos seus ideais, os grandes vencedores, os grandes ganhadores, são os munícipes, é a comunidade na sua totalidade. E em homenagem à instalação realizada no dia de hoje, do juizado de pequenas causas, e também em consideração ao poder judiciário do nosso município, na pessoa da doutora Maria Lúcia, do nosso promotor doutor Honorino, a Prefeitura Municipal de Terra Boa, na sua pequenez, na sua humildade, tem a honra e a satisfação de oferecer, de organizar e de preparar este almoço a todos os visitantes. Então, em nome do prefeito Elcio Garcia Segura, de toda a sua equipe de trabalho, nós gostaríamos de mais uma vez agradecer e desejar a todos as boas-vindas ao nosso município e mais uma vez ainda, que a tarde de hoje seja plena de lazer a todos os senhores. Agradecer também, de uma forma especial, aos nossos anfitriões que aqui se encontram, Celso e Cleonice, pela cedência do espaço. E gentilmente ofereceu a Fazenda Mururê para que hoje nós pudéssemos realizar esse almoço. A todas as pessoas, indistintamente, do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Terra Boa, que não se omitiram em minuto algum, e se dispuseram a trabalhar e a organizar o almoço de hoje. O nosso mais sincero agradecimento. E que Deus abençoe a todos. E um bom apetite. Nosso prefeito Elcio gostaria de prestar uma simples homenagem ainda aos senhores desembargadores que aqui se fazem presentes. Seja breve, entregando a cada um deles, tá, uma simples lembrança que são de produtos aqui industrializados. Então a gente gostaria de passar para o prefeito Elcio que fizesse a entrega desses presentes. É pesado, desembargador. Muito obrigado. Eu contemplo na mesa mesmo. Esse aqui é o fruto da casa, são produtos industrializados aqui. O senhor vai ver como nós começamos no caminho, nós somos terceirizados. O laticínio não é terceirizado. O laticínio é do companheiro Hélio, que está ali com os agotos. A Docian terceirizou a Agro, nós conversávamos sobre um assentamento rural que dá certo, que é aquela grande briga que nós tivemos com o governador, tá? Que ele fabrica conservas de modo geral, doces e coisas, né? Não é lá uma grande indústria, mas essa terceirização, vocês vão ver que a Docian terceirizou essa indústria. Docian. E aqui vamos ver o endereço de Terra Boa. Nós somos uma cidade tipicamente hoje caminhando para a industrialização. Nós então oferecemos essa e ela, essa simples texto a vocês, que vocês sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu te agradeço. Sua família, aos nossos gentis anfitriões dessa
não vou tomar tempo. Já falei demais, né? Mais do que devia. Né? Apenas para revelar aos senhores, minha parte, processo da parte do meu colega Valdo Espínola, a nossa satisfação de estarmos aqui hoje com vocês, e principalmente pela oportunidade de trazermos aquilo que imaginamos seja um instrumento para o aperfeiçoamento e progresso desta comunidade. Eu campeei, procurei, andei buscando, até com a lanterna de óleo, tinha os macaquinhos ali do outro lado, tinha uma mata magnífica mais atual, alternativa. Eu andei procurando uma plantação de chuchu aí, não achei. Nós botamos. Calma, tem um falando, tem um falando. Olha o chuchu ali! Ah, meu Você filma o chuchu pra ele levar e ir embora. organizado do senhor. Já tinha. Muito obrigado a você. Vamos lá. Vamos acampar, doutor. Mandou chuchu, né? Macarrão! Tá lá atrás, ó. Cortar o leitão. Caio! Ah, não, é, mas tá. É você que deve internar com. Marilene. Ai, meu nome de tudo. Até aqui eu estou com o que vai ficar com o que comigo. Pode ficar com licor de novo. Ah, mas não sou tanto. Bebe, lógico. Todo pessoa que bebe vodinha, né? Temos que ter. É um... né? Não bebe comigo. Não tem moça, né? Ah, hoje em dia não, aquilo lá já... Eu já vi. Não, é uma de falar. E eu falo falando. Eu também tenho. Não, e ontem? Cadê o Ana? Você leu com rodo. Eu ia fazer lá. Tá passando por uma taína. Agradecemos a presença de todos os convidados nesse almoço de confraternização, a todos que, direto ou indiretamente, trabalharam para o fazer. Em especial, agradecemos a presença do Dr. Eros, Dr. Espínola e da nossa juíza, doutora Maria Lúcia, e nosso promotor público, que também se faz presente. Muito obrigado a todos que aqui compareceram. E, enfim, a todos que contribuíram para que esse almoço saísse. Muito obrigado a todos.